três igrejas. As duas últimas é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Filadélfia, que nós consideramos que é a igreja dos últimos dias, a igreja vencedora, para a igreja de Filadélfia, o Senhor se apresenta como esse que tem as chaves, e tem as chaves de Davi. Ele se apresenta também como esse que abre porta, que já colocou a porta aberta. Mas também para a igreja de Filadélfia, ele não faz nenhuma repreensão. Para essa igreja, ele só faz elogio. E é justamente por isso que nós consideramos que essa é a igreja vencedora dos últimos dias. Além de ter porta aberta, Deus só elogia. Mas você vai perceber que a próxima igreja é a igreja de Laodiceia. Coloca lá no versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Para essa igreja, o Senhor se apresenta. Mas ele fala algo para essa igreja que é muito peculiar. Colocou no versículo 20? Vamos ler forte, 1, 2, 3 e bato. Se alguém abrir, opa, calma. Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia. Olha, quem aqui acredita que Deus é um Deus imutável? Ele não muda. Amém ou não? Então vai ter alguma coisa errada com a Bíblia. Porque para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que tem a chave e que já colocou uma porta aberta. Mas para outra igreja, ele se apresenta como aquele que tem a chave, mas que está do lado de fora fazendo o que, irmãos? Batendo, esperando que o que tem que abrir lá? O que tem que abrir? Leu, irmãos, lá? O que tem que abrir? A porta. Para uma igreja ele fala que está com a chave e a porta está aberta. Mas para outra igreja ele fala que a porta está fechada. Ele está do lado de fora batendo, esperando que alguém abra a porta. Deus é imutável, sim ou não? Tem algo errado com a Bíblia então? Não. O problema não é com Deus. O problema é com a igreja. Para uma, a porta já está aberta, sabe por quê? Porque Jesus já está dentro. Essa igreja de Filadélfia colocou Jesus para dentro. Não aceitou deixar Jesus em segundo plano. Por que eu estou dizendo isso? Olha para cá, presta bem atenção. Estou te dizendo isso porque no ano passado, quem estava aqui comigo sabe? Quem estava aqui comigo no ano passado da virada? Ok. Quem estava aqui comigo sabe? Eu falei que nós iríamos experimentar de um ano de casa cheia, amém ou não? E alguém diz, pastor, o senhor disse que ia experimentar um ano de casa cheia, mas lá na minha casa eu até experimentei de casa cheia, mas foi cheia de boleto. Alguém disse isso para mim hoje. Foi cheia de boleto. Eu falei, aleluia, está cheia de boleto porque o milagre também vai ser grande. Amém ou não? Alguém fala, pastor, mas experimentei, mas não vivi em casa cheia. Até acreditei, até confessei, mas não vi casa cheia. Irmão, presta atenção. Quando nós falamos que vai ser um ano de casa cheia, não significa que é só o ano de 2023. Vai ser 2023, 2024, 2025, 2026. Vai ser a sua vida inteira casa cheia, amém ou não? Sua casa vai se encher das coisas do céu, glória a Deus. Quando eu estou falando de portas abertas, alguém pode às vezes virar um ano e me cobrar. Falar, pastor, o senhor falou que a porta ia estar aberta. Eu não estou vendo porta aberta. Parece que o negócio não rompe. Não significa que é só esse ano que a porta vai se abrir. É só um tema para o nosso ano. Mas eu quero te dizer para você, a porta já está aberta todos os anos da sua vida. Todos os seus dias já tem porta aberta para você. Amém ou não, meu irmão? Amém, meu irmão? Tem porta aberta para você. Mas para quem que a porta está aberta? Esse é o grande segredo. A porta está aberta para aqueles que já colocaram Jesus para dentro. Aí tem muita gente que pega o texto de
Apocalipse 3:20, e começa a pregar o texto para o novo convertido, mas o texto não é para o novo convertido. Aqui Jesus está falando para a igreja, porque tem alguns que são crentes, que são homens, mulheres de Deus, mas está deixando Jesus de fora. Por que ele está deixando Jesus de fora? Porque ele prioriza qualquer outra coisa, menos Deus. Ele prioriza um réveillon na praia, ele prioriza, que mais? A escola, ele prioriza os estudos, ele prioriza o trabalho, ele prioriza os filhos, ele prioriza a casa, ele prioriza, que mais? O corpo. Nós temos entre nós aqui um modelo, não sei se os irmãos sabem, mas tem um modelo entre nós. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para cá. Então prioriza qualquer coisa, menos Deus. Deus sempre está em segundo plano. Tem horas, irmãos, que nós fazemos às vezes coisas até sem perceber. Mas eu vou te falar uma coisa: você faz sem perceber, mas Deus percebe tudo. E às vezes priorizamos muitas outras coisas e deixamos sempre Deus em segundo plano. Toda vez que nós deixamos Deus para depois, que é assim que muitos crentes fazem, sabe o que está acontecendo? Você está deixando Deus de fora. Jesus está do lado de fora. E sabe o que é o interessante? É que ele está do lado de fora batendo na porta, tentando entrar. No coração de muitos, Jesus está do lado de fora batendo na porta e esperando que você abra para ele entrar. Interessante, ele tem a chave, mas Jesus, ele não invade o coração de ninguém. Se você coloca ele para dentro, sabe o que você vai experimentar também? Vai experimentar de porta aberta, assim como a igreja de Filadélfia. É por isso que para muitos, olha para cá, irmãos, presta atenção em mim, a palavra é para você. Para muitos, demora anos para alcançar um alvo. Para outros, não precisa nem de força para alcançar certos alvos. Sabe por quê? Porque para esses a porta já está aberta. Sabe o que é porta aberta? É favor de Deus, é graça de Deus, é provisão de Deus ilimitada. Amém ou não, filho? Não precisa nem de força. Por isso que Deus pega para a igreja, chega para a igreja de Filadélfia e fala: eu sei que tem pouca força. Por que eu sei que você tem pouca força? Porque você não precisa de colocar força, eu abri a porta. Já viu quando um ladrão quer arrombar? Ele tem que colocar força, tem que quebrar alguma coisa. É assim que muitos crentes têm vivido a vida, tentando arrombar portas, colocando força. Mas eu quero falar para você: prioriza o Senhor, joga Jesus para dentro, e você não vai precisar de força, porque Ele mesmo vai abrir a porta para você. Amém? Fala mais uma vez para o seu irmão, fala: meu irmão, as portas estão abertas para você. É só pôr Jesus para dentro, filho. Deixa Ele dentro, deixa Ele como uma prioridade. Lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10, coloca para nós. Em Zacarias 12:10 fala sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém: derramarei o espírito da graça e de que, irmãos? De súplica. Sabe o que é ter as chaves de Davi? Ter as chaves de Davi é ter o espírito da graça. E é isso que nós temos recebido domingo após domingo, célula após célula, reunião após reunião. Nós temos recebido a graça que vem do Senhor. Quando nós estamos juntos, recebendo a revelação, recebendo das coisas do céu, recebendo da palavra dele que é viva, verdadeira, estamos também recebendo a sua graça. Uma vez que estamos recebendo a graça do Senhor, eu quero te falar uma coisa: você também está apropriando das chaves de Davi. O que é a chave de Davi que abre? Sabe, a chave de Davi, filho, é uma chave mestre, abre qualquer porta. O que é a chave de Davi? A chave de Davi é a graça, é o favor de Deus. Quer abrir qualquer porta na sua vida? Você tem que estar cheio da graça, cheio do favor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Vai controlando o tempo aí para mim, que 11:05 eu preciso terminar. Aleluia.
Hoje eu quero 11h55. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos apenas 3 coisas referente a portas. Apenas 3. Porque eu entendo que essas 3 coisas são fundamentais para a nossa vida, para o nosso ano de 2024. É fato que ele tem a chave mestre. É fato que a graça, o favor de Deus é o que abre portas. Mas também é fato que a sua vida não é um mar de rosas. Também é fato que nós não experimentamos só de coisas boas e fáceis. Eu sei que todo mundo espera viver um ano de 2024 tudo assim muito fácil, muito rápido. Não é, irmãos? Mas nós não experimentamos só disso. Experimentamos e passamos também por desafios. Há também resistências. Há também situações que saem fora do nosso controle. Pastor, e muitos perguntam: pastor, mas por quê? O Senhor falou que as portas estão abertas, mas agora por que isso está acontecendo? Olha para cá. Eu vou falar de pelo menos 3 portas para você que tem na Bíblia. E você vai entender como experimentar de portas abertas no ano de 2024. Amém ou não? Primeira porta. A porta que se abre só quando batemos. E isso é o próprio Jesus que fala. Coloca aí Mateus, capítulo 7, versículo 7. Está dizendo: pedi e fazer o que, irmãos? Dar-se-vos-á. Buscai e que mais? Achareis. Batei e fazer o que? Abrir-se-vos-á. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E Jesus está dizendo que a porta que só abre depois que você faz o que, irmão? Bate. Pastor, mas o Senhor disse que as portas já estão abertas. Sim, tem portas abertas para você. Mas tem algumas portas que vão abrir. Não é que o Senhor não abriu, presta atenção. Jesus, ele tem a chave. Ele não sai arrombando porta nenhuma, porque ele tem a chave. Ele coloca a chave e a porta abre. Só que há portas que já estão destrancadas, porque ele com a chave mestre já abriu. Só que para você entrar em algumas, você vai precisar bater antes. Não é que não está aberta, já está destrancada. Só que você precisa bater. São portas que não estão completamente abertas. Já viu em alguns lugares que você chega, a porta está aberta, você sabe que você pode entrar, mas por educação, gentileza, que mais? Nobreza, você não sai invadindo. Já percebeu? Já entrou em lugar assim, sim ou não, irmãos? Aí o que você faz antes para entrar? Você bate, esperando que alguém lá de dentro fale: pode entrar. Então, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Tem portas que o Senhor já deixou aberta, só que você precisa bater antes. Fala para o seu irmão, fala: esse ano de 2024 é ano de bater nas portas. Diga para ele: quer ver a porta aberta diante de você? Fala para ele: aprenda a bater. O que é bater na porta, filho? Para aquele que resolve bater na porta, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Ou seja, a necessidade de orar. O que é bater na porta na Bíblia? Bater na porta na Bíblia é eu e você como homem de Deus. Tem alguém aqui que é homem de Deus? Certeza. Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que é homem de Deus? Homem pelo menos tem voz forte, né? Lá em casa minha esposa fala, mas quando eu falo parece que a coisa muda, que a voz é forte. Está entendendo? Tem alguém aqui que é de Deus? Melhorando. Tem hora que eu percebo que as mulheres parecem que é mais... Não é não? É só impressão, né?
Amém. Então vamos ver? Tem alguém aqui que é mulher de Deus? Irmãos, tem que melhorar, tá vendo? Então, se você é de Deus ou se você é mulher de Deus, você precisa aprender a orar. Homem de Deus, mulher de Deus, ora. Oração, sabe o que é? Bater na porta. Quem ora, ele está batendo na porta. Quem ora sem parar, sem interromper, até que Deus responda, até que Deus lá de dentro te fale, pode entrar, ele está batendo na porta. Sabe qual que é o problema de muito crente? Ele desiste da oração. O problema de muito crente é que às vezes ele abre mão da oração. Eu falo para os irmãos, falo, irmãos, vem orar comigo toda segunda-feira. Vem muitas irmãs, mas vem poucos irmãos ainda. Você como homem de Deus deveria vir comigo orar segunda-feira. Ter costume de orar, sabe por quê? Você precisa clamar pelos seus alvos. Quem pegou um envelope aí da oferta das primícias? Eu falei para você, coloca os seus alvos aqui, ó. É importante anotar, clamar, bater na porta diante de Deus, até que o seu alvo chegue, até que aquilo que você está pedindo diante de Deus aconteça. Amém ou não, meu irmão? Ano de 2024 é ano de bater na porta. Lá em Lucas capítulo 18, tem a parábola do juiz iníquo. E lá conta que uma mulher, ela tinha uma causa, e ela colocou essa causa diante do juiz. Só que o juiz não queria julgar, fez corpo mole para julgar a causa dela. Colocou qualquer outra à frente, menos a dela. Mas o que ela fez? Todos os dias, ela insistentemente, ela ia lá bater na porta do juiz e falar, julga a minha causa, julga a minha causa. Chegou um ponto que o juiz não aguentou e falou o quê? Vem cá, deixa eu já resolver seu problema, para ver se você para de vir aqui. Em outras palavras, foi isso. Por que esse juiz fez isso? Porque esse juiz não conhecia a Deus, ele não tinha temor de Deus. Mas essa mulher só teve a sua causa julgada porque ela insistiu, bateu na porta desse juiz dia e noite, até que ele julgasse. E essa parábola foi colocada aqui para ensinar eu e você a como lidar com um reto juiz que é Deus. Diante de Deus, você deveria bater na porta de maneira insistentemente, de dia e de noite também, até que Ele te responda. Meus filhos, eles têm uma característica: quando quer uma coisa, não para de falar. Eu faço o desafio para você ir comigo, porque não adianta você levar, porque ele só tem coragem de fazer isso com o pai ou com a mãe. Mas vai comigo um dia no supermercado, junto com eles, para você ver. Ou no shopping, ou no centro. Tudo que vê. E quando põe uma coisa na cabeça, pai, me dá. Pai, até tem hora que eu não aguento. Que eu falo, pega. Para ver se para de falar. Sabe o que é isso? Isso é bater na porta. Tem hora que eles ganham coisa porque são insistentes. Você quer ver porta aberta no seu ano de 2024? Aprenda a insistir com Deus. Aprenda a colocar os seus alvos, os seus desafios diante de Deus e orar até que Deus responda. Lá em Ezequiel capítulo 36, 37 está dizendo: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplicarei eu os homens como um rebanho. Preste atenção aqui. Você não entendeu nada, né? Eu vou te explicar. Aqui em Ezequiel, Deus está falando: eu quero multiplicar. Eu quero na sua vida que todas as coisas sejam multiplicadas. Mas para multiplicar algo na sua vida, eu preciso que alguém me solicite. Você entendeu não? Vou repetir. Ano de 2024 será ano de multiplicação na sua vida. Deus quer multiplicar
multiplicar, mas precisa de ter alguém que solicite. O que é isso, pastor? Precisa de ter alguém que ore, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor e falando para Ele: Deus, multiplica meu salário, multiplica os meus filhos, multiplica as minhas células, multiplica a minha liderança, multiplica a unção na minha vida. Deus, multiplica as portas diante de mim. Amém ou não? Tem que ter alguém que solicite, que fale. Se você falar, se você bater, você vai ver a porta se abrir. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, bata em 2024. Fala para ele: bata na porta em 2024. Segunda porta: há portas abertas, mas há adversários. Eu te garanto que Deus tem porta para você, mas eu também te garanto que tem adversários tentando impedir que você acesse essas portas. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Vamos ler bem forte. Colocou, filho? 1 Coríntios 16, 9. Bem forte, uma só voz. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque uma porta é pequena. Vamos ler de novo então? 1, 2, 3 e... Uma porta grande e oportunidade para o trabalho se me abriu, e muitos adversários. A porta já foi aberta, e a porta para você é do tamanho desse portão aqui, as duas, ó. É grande, irmão, é gigante, mas tem adversário te impedindo, te atrapalhando a acessar, a entrar. Que adversário é esse? Filho, o diabo, ele se levanta para tentar fazer você retroceder. Sabe por que tem muitos irmãos que não entram na porta que Deus já abriu? Porque o adversário resiste e ele volta para trás. Sabe por que tem muito irmão que nunca avança? Porque o adversário resiste e ele fica paralisado no mesmo lugar. Ouçam a história de Paulo e Silas. Lá em Atos. Olha para cá, vou contar, nem vou ler, não dá tempo. Mas lá em Atos, Paulo e Silas chegaram em uma cidade de Filipe para pregar. Chegando lá, tinha uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. E essa mulher olhou para eles e falou: oh, aí veio os homens de Deus. Aí em todo lugar que eles iam, essa mulher ia atrás, seguindo eles, dizendo: aí é o homem de Deus. Eles iam para um outro canto pregar, falar, e essa mulher estava junto dizendo: esse aí são os homens de Deus. Paulo se incomodou com aquilo, porque ele falou: essa não é a voz de Deus, essa é a voz do diabo. Tá certo que ele estava ganhando, filho, publicidade, é isso mesmo? Publicidade de maneira gratuita. A mulher não estava cobrando nada, mas ele disse: não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Essa voz eu não aceito. Ele então ergueu a mão e expulsou o demônio da mulher. Só que teve um problema. Os donos da mulher, que ganhavam dinheiro com ela, não gostaram disso. Sabe por quê? Perderam os rendimentos, porque o espírito de adivinhação foi embora. E eles então levaram Paulo e Silas diante do imperador da época. Falou: ó, esses homens aqui estão atrapalhando os negócios, é preciso prender eles. E rasgaram as vestes, jogam eles na prisão. Está atrapalhando, não, nem são romanos, estão com uma conversa aqui de graça, de favor, de fé, não dá não. O imperador ouviu e lançou Paulo e Silas na prisão, no subsolo. Agora, você sabe o que é ser lançado na prisão do subsolo daquela época? Não sabe, vou te contar. Na parte de cima tinha os presos, todos os presos, que faziam as suas necessidades, e as necessidades dos presos de cima caía no subsolo, aonde estava Paulo e Silas.
Eles estavam presos porque estavam pregando. Aí você pensa que sua vida está difícil, né? Você pensa que sua vida está ruim. Está vendo? Não é tão ruim assim. Eles estavam presos porque estavam pregando o evangelho, falando de Jesus. Não estavam fazendo nada errado. As pessoas estavam sendo salvas, libertas das garras do diabo. Mesmo assim, Deus permitiu que eles fossem presos no pior lugar da cadeia. Diz a Bíblia que à meia-noite, irmão, é a pior hora do dia. Imagina, naquele fedor, preso de todos os lados, meia-noite, o momento mais escuro da vida. Você sabe, olha para cá, presta atenção rapidinho. No momento mais escuro da sua vida, Deus para ouvir o que você vai falar. No momento de maior pressão da sua vida, do ano de 2024, Deus vai abaixar o ouvido para ouvir o que você vai falar. Paulo e Silas, no momento mais escuro da vida, eles não estavam animados, eles não estavam cheios de fé. No momento mais escuro da vida, sabe o que eles fizeram? Puxaram uma música. Pensa que eles começaram a cantar: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No momento escuro, sem vontade, no maior fedor, eles levantaram um louvor a Deus. Sabe por quê? Abre em Salmos. Abre para mim Salmos. Capítulo, estou acabando. Capítulo 60, versículo 18. Salmo 60, 18. Está dizendo: nunca mais. Não, nós vamos ler junto, bem forte, em uma só voz. Esse versículo é Salmo 60, 18. Vamos, Anderson. Aleluia. Jesus amado. Salmos 50, 18. 60 não tem. Está dizendo, eu vou ler. Está dizendo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, e de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, e a tua porta louvor. Quer ter porta para você? Aprenda a louvar. Quando eu pego no pé dos irmãos e falo: canta, irmão, celebra, pula, erga a voz. Sabe por quê? Porque isso abre porta. É no meio dos louvores que as portas se abrem diante de você. Aí você sabe o que aconteceu no meio do louvor de Paulo e Silas? Deus entrou no meio da música. No momento mais escuro eles começaram a cantar. O Senhor Deus começou a entrar no ritmo. Só que você sabe, quando Deus entra no ritmo e bate o pé, terremoto acontece. E nessa hora, um terremoto aconteceu no meio da prisão. Todas as cadeias foram liberadas. E a palavra de Deus fala lá em Atos 16, que sabe o que aconteceu? As portas se abriram. Olha só, no meio do louvor, a porta se abriu. Quer ser cheio da graça, do favor? Quer ver porta aberta? Aprende a cantar. Aprende a louvar, irmão. Para encerrar, queria que você ficasse em pé. Para encerrar, há portas que só se abrem. Há portas que estão fechadas porque são as portas do inferno. Mas lá em Isaías 45:2 diz que eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro.
As portas, às vezes, do inferno se fecham diante de nós. Tem muita gente que fica preso na bebida, nas ciladas de Satanás, mas a palavra de Deus diz que Ele vai adiante de nós e vai quebrar todas as portas que às vezes o inferno tem colocado diante de você. Amém? Amém mesmo? Olha, irmãos,